Boa noite, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo irmão André Paula. Eu gostaria de nessa noite, nesse sábado de aleluia, trazer uma mensagem da parte de Deus. Vou recitar alguns versículos aqui para a nossa meditação. E o versículo se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 27. Vamos ler o versículo 45 e mais alguns adiante. Diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Essa escuridão sobrenatural repentina que veio após a morte de Jesus Cristo foi um sinal da tristeza e luto da terra e de todo o universo pelo sacrifício propiciatório e salvífico de Jesus por cada um de nós. Naquele momento que veio trevas sobre a terra, aquilo ali era o universo, era o planeta, era um mundo pranteando, era um mundo de luto, porque o Salvador da terra havia sido morto. Só que nós sabemos que a morte, ela não tinha poder sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte não tinha poder sobre Jesus Cristo. Jesus tinha toda a autoridade, todo o poder. Tanto é que onde Jesus Cristo estava, a morte ela batia em retirada. Aconteceu lá com a filha de Jairo, aconteceu com o filho da viúva de Naim, aconteceu com Lázaro. E sabemos onde Jesus Cristo estava, havia vida e vida com abundância. E a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte não tinha poder sobre Jesus Cristo. Tanto é que lá na cruz do Calvário, quando segundos antes de ele morrer, ele diz mesmo assim: Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. A morte não tinha poder sobre Jesus Cristo, porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não tinha pecado, então a morte não tinha poder sobre ele. Ele é o autor e consumador da vida, da nossa fé. Ele entregou o seu espírito nas mãos de Deus. E naquele momento o universo todo estava pranteando, chorando, lamentando, enlutado, entristecido. Foi por isso que caiu trevas densas sobre a terra. E Jesus Cristo, naquele momento, o Filho de Deus, tinha morrido, tinha sido entregue nas mãos dos homens. Continuando, eu gostaria de ler o versículo 51, que diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. No momento que o véu se rasgou, de alto a baixo, Deus estava dando fim ao antigo sistema de sacrifícios levítico, e o início de um novo caminho para a nossa comunhão com Deus, através da propiciação sacrificial de Jesus Cristo. Isso foi um grande sinal da magnitude, do poder que tinha acabado de acontecer, Foi uma representação visual da dor e do sofrimento de Jesus Cristo, de tudo que ele suportou no nosso lugar. Sabemos que quando o véu se rasgou de alto a baixo, estava terminando ali, aqueles rituais mosaicos que estão descritos lá no livro de Levítico, sobre o sacrifício de animais, o derramamento de sangue de animais pela remissão dos pecados do povo de Israel. Mas naquele momento, Deus estava dando um fim a isso, por isso que o véu se rasgou. Deus que vivia ali, que se fazia presente ali no Santo dos Santos, ele rasgou, ele saiu dali de dentro para fazer morada no coração do homem, para fazer morada não em templos construídos pela mão do homem, mas templo que Deus construiu, porque o nosso coração é morada do Espírito Santo de Deus. E aquilo ali também, no momento que o véu se rasga,
Em Israel, no período antigo dos patriarcas, antigamente, até mesmo ali no tempo de Jesus, né? Quando um rei, quando um servo de Deus, né? Ele se sentia ultrajado, se sentia humilhado, se sentia de alguma forma abatido, sentia a alma abatida. O que ele fazia? Ele jogava cinza na cabeça, se vestia com um pano de saco e algumas das vezes ele rasgava também as vestes. Naquele momento ali Deus se sentia ultrajado, Deus se sentia abatido, porque o único filho, o filho unigênito dele tinha morrido. E naquele momento ali remetia, no momento que o verso rasgou, se remetia assim a Deus rasgar suas vestes, né? Porque Deus se sentiu ultrajado, Deus se sentia ferido, porque o filho dele morria, o filho dele da glória, o seu filho único que ele entregou por nós, morria ali, foi entregue na mão dos homens. E Deus sim se entristeceu naquele momento. E eu também gostaria de ler o versículo 52 e 53, que diz assim: E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 53 diz assim: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A Bíblia fala, né, nesses versículos que nós lemos, que após a ressurreição de Jesus, muitos dos santos que haviam morrido, eles ressuscitaram e saíram dos seus túmulos. E pessoas mortas, eles começaram a caminhar ali na cidade santa, começaram a caminhar ali na cidade de Israel. E muitas pessoas testificaram isso, apareceram para muitas pessoas. Isso remete e demonstra que a nossa morte na presença de Deus, na verdade, não é o nosso fim, e sim o início de uma eternidade ao lado dele. É por isso que Jesus Cristo fala lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 11, versículo 25, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses que aqueles que estão mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os servos de Deus que estamos na presença dele, seremos arrebatados aos céus. E os mortos se ressuscitarão. Mas aqui existe um pequeno equívoco. Muitas pessoas pensam, por esse versículo, entendem que quando morre, está adormecido lá e vai ficar ali adormecido e só vai acordar quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja. Não é isso que ocorre. Quando você morre, como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, depois da morte segue-se o juízo de Deus, né? Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso, né, segue-se o juízo de Deus. E não existe isso, não, morri, vou ficar aqui aguardando, estou adormecido aqui, aguardando Jesus voltar. Não, quando você morre, você vê lá na parábola do rico Lázaro, Lázaro foi para o seio de Abraão. A tua alma, o que adormece é o corpo aqui que adormece, mas a tua alma, ela vai para algum lugar, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o inferno. Não existe isso, não, vou ficar aqui adormecido esperando Jesus. Não. Depois da morte segue-se o juízo de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E é isso, irmão. Eu gostaria que vocês meditassem nisso, tá? Vou trazer diariamente aqui mais conteúdo para nossa meditação, para o nosso aprendizado a respeito da palavra de Deus, tá? Agradeço a todos, uma boa noite, Jesus abençoe. Feliz Páscoa a todos. E você que gosta desse conteúdo cristão, de mensagens cristãs evangélicas, traremos mais mensagens, 3 mensagens semanais, às terças, às quintas e aos sábados. Se inscreva no nosso canal e tu serás uma bênção. Compartilhe o vídeo, curta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, alguém que necessita da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que chegará dias que não teremos fome de alimento, não teremos sede de água, mas teremos sede de ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo reine em vossos corações, em nome de Jesus. Boa noite.